Bom, em relação aos sistemas processuais, nós falamos aqui em vários momentos sobre o sistema acusatório. Mas o sistema acusatório não é o único sistema processual que existe nos ordenamentos jurídicos, não só do Brasil, mas do mundo. Então, nós temos o sistema inquisitório ou inquisitivo e o sistema misto. O que difere o sistema acusatório do sistema inquisitivo ou inquisitório, na verdade, é praticamente tudo. No sistema inquisitivo ou inquisitório, o réu, o acusado, é um objeto. Ele não tem direito a nada. Diferente do sistema acusatório, que ele é uma pessoa de direitos e que deve se preservar os seus direitos fundamentais, inclusive. O sistema acusatório, ele protege e traz a possibilidade do contraditório e da ampla defesa, o que não se observa no sistema inquisitivo ou inquisitório. No sistema acusatório, a função de julgar, defender e acusar vão se encontrar em mãos distintas, diferente do sistema inquisitivo e inquisitório, em que ali você vai encontrar tudo nas mãos da mesma pessoa. A mesma pessoa que acusa é a pessoa que defende, é a pessoa que julga. Então, o sistema acusatório ele vai completamente ao oposto do sistema inquisitório. O sistema misto, algumas pessoas dizem que é uma mistura do sistema inquisitório com o acusatório, mas isso é um equívoco. Entretanto, quem trata o sistema misto com uma mistura do inquisitório com o acusatório, diz que a gente adota o sistema misto porque no inquérito nós temos um sistema inquisitivo. Porque a gente vai estudar inquérito e vai ver que, por exemplo, no inquérito não há de se falar em contraditório, não há de se falar em ampla defesa, é sigiloso. Então, há quem diga que o inquérito ele é inquisitivo e que o processo seria acusatório, por isso que a gente teria um misto dos dois. O que é um equívoco, por quê? Primeiro, porque inquérito não é processo. Apesar de alguns chamarem de fase pré-processual, e eu mesmo, às vezes, me pego falando dessa forma, o inquérito não é pré-processo. Aliás, o inquérito pode até ser pré-processo, mas não é uma fase, percebe? Então, não há de se falar que o processo é inquisitivo. Não, ele é acusatório. O outro motivo é que, na verdade, o sistema misto não é bem isso. O sistema misto não é uma mistura do sistema inquisitório com o sistema acusatório. Não, o sistema misto, na verdade, ele prevê duas fases. Ele prevê duas fases diferentes. Na primeira fase, um juiz, e na segunda fase, um outro juiz. Na primeira fase, uma fase investigatória, mas tudo seria processo. E não como nós temos hoje um inquérito, que é pré-processo. Então, efetivamente, a gente adota no Brasil o sistema acusatório. Isso ficou muito claro com as mudanças que foram feitas no dia 23 de janeiro de 2020 pelo pacote anticrime. Em relação à lei processual penal no tempo e no espaço. Lá no direito penal, a gente estuda a lei penal no tempo e no espaço. Então, vocês viram que, em relação ao tempo, a regra é aplicar a lei penal que estava vigente quando da conduta. O Código Penal adota para tempo do crime, no artigo 4º do Código Penal, a chamada teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Então, no direito penal, adota-se a teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da conduta e, portanto, deve-se aplicar a lei penal que estava vigente no momento da conduta, ainda que ela tenha sido revogada.
salvo se, após o tempo do crime, até a extinção da punibilidade, surgir lei ou leis que, de alguma forma, beneficiem o réu, porque aí elas vão retroagir ao tempo do crime e serão aplicadas. Fora a exceção da lei mais benéfica, a regra é aplicarmos a lei penal vigente ao tempo do crime. Então, se o crime foi praticado no dia 20 de outubro de 1998, a gente vai ter que verificar o que dizia a lei penal no dia 20 de outubro de 1998, ainda que a sentença esteja sendo proferida hoje, em 2021. Salvo se entre 20 de outubro de 1998 até hoje tiver surgido aí alguma lei que, de alguma forma, beneficie o réu. Isso para penal, que adota o princípio da irretroatividade da lei penal e o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. No processo penal, é diferente. No processo penal, a gente adota o chamado princípio do tempo rege actum, que está lá no artigo 2º do CPP. O princípio do tempo rege actum preconiza que o ato processual deve observar a lei que está vigente no momento do ato. Não importa a lei processual penal que estava vigente quando o crime foi praticado. Então, por exemplo, vamos imaginar que quando o crime foi praticado, a lei processual penal dizia que o prazo para apelar da sentença era de 10 dias. Só que hoje a lei diz que o prazo é de 5 dias. Hoje foi proferida a sentença e a defesa e a acusação querem recorrer. Qual o prazo que elas têm que observar? O que está vigente hoje, 5 dias, ou o prazo que estava vigente quando o crime foi praticado, 10 dias? Hoje, tempo regido pelo ato. Se o ato processual vai ser praticado hoje, vamos ver o que diz a lei hoje. Não importa o que ela dizia ao tempo do crime. Estamos falando de processo penal e não de penal. Agora, nós temos leis que são híbridas ou mistas. Leis que têm tanto natureza penal quanto natureza processual penal. Por exemplo, tudo que diz respeito às ações penais. Ação penal é um tema híbrido. Tem tanto natureza penal quanto processual penal. Tanto é que você estuda ação penal em direito penal e vai estudar ação penal também aqui comigo em processo penal. Tanto é que a ação penal está no Código Penal, mas também está no Código de Processo Penal, porque a ação penal é um tema híbrido, misto. Então, toda vez que uma lei trata da ação penal, essa lei é mista, essa lei é híbrida. E aí, como é que a gente faz quando a lei é híbrida? Nesse caso, a gente vai aplicar os princípios da lei penal no tempo. Então, a gente vai verificar o que é mais benéfico para o réu. Se era o que dizia a lei ao tempo do crime, ou se é o que diz a lei agora, quando a ação penal vai ser iniciada, ou se ela mudar até durante o curso da ação. Vou dar um exemplo. O estupro é um crime que já foi de ação penal privada, já foi de ação penal pública condicionada à representação e hoje é de ação penal pública incondicionada. Vamos imaginar que o sujeito praticou o estupro quando a lei dizia que a ação penal era privada. Hoje, a lei diz que a ação penal é pública
incondicionada. E aí, para ele, que praticou o crime quando a lei dizia que o estupro era de ação penal privada, vale a ação penal privada ou vale o que diz hoje pública incondicionada? O que é mais benéfico para ele? Privada. Então, privada, porque a ação penal é um tema híbrido. Então, quando é que a gente vai aplicar o artigo 2º do CPP? Quando tivermos diante de uma norma puramente processual. Se você estiver diante de uma norma mista ou puramente penal, você vai aplicar os princípios da retroatividade, da lei mais benéfica, ou da irretroatividade. E quanto à lei processual penal no espaço? Quando a gente estuda penal, a gente também estuda a lei penal no espaço. Artigos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º do Código Penal. Do 5º ao 9º do Código Penal, a gente estuda lei penal no espaço. E aí a gente vê que a gente vai aplicar a lei penal em todo o território nacional, salvo quando o criminoso for um estrangeiro que tenha imunidade diplomática. Fora esse caso, a lei penal aplica-se aos crimes cometidos no território nacional. Mas vimos também que a gente pode, excepcionalmente, aplicar a nossa lei penal para um crime cometido no estrangeiro. E aí o artigo 7º do Código Penal vai tratar do princípio da extraterritorialidade da lei penal brasileira. E a lei processual penal? Bom, a lei processual penal, de acordo com o artigo 3º, só se aplica no nosso território. Não há de se falar em extraterritorialidade da lei processual penal. Então, por exemplo, uma testemunha mora na Alemanha. Ela estava no Brasil quando o crime foi praticado, mas foi embora para a terra dela, para a Alemanha. Só que ela é uma testemunha de um crime e o juízo aqui do Brasil quer que ela preste depoimento. Só que a gente não pode obrigar ela a vir para o Brasil. Ainda que o Estado pague passagem, hospedagem, alimentação, ainda assim a gente não pode obrigar essa testemunha a vir para o Brasil prestar depoimento. Então, o que o Estado, o juiz, vai fazer para essa testemunha ser ouvida? Vai pedir ao juízo alemão para que ele ouça essa testemunha. Isso é feito através de um procedimento chamado carta rogatória, que vocês vão estudar em processo civil. Então, através da carta rogatória, o Brasil vai pedir ao juízo alemão para ouvir essa testemunha. Até aí, tudo bem. Agora, como ele vai ouvir essa testemunha? A gente não pode intervir. A nossa lei processual penal diz que as testemunhas devem ser ouvidas pessoalmente. Agora, se o processo penal alemão, por exemplo, disser que uma testemunha pode ser ouvida por e-mail, por WhatsApp, por telefone, a gente não vai poder se meter. A gente não vai poder obrigar o juiz alemão a aplicar a nossa lei processual penal. Ele vai ouvir a nossa testemunha da forma que o Código Processual Penal alemão determina. Nós não podemos obrigar a nossa lei processual penal fora do nosso território. Então, a lei processual penal só adota o princípio da territorialidade. O artigo 1º, ele vai trazer algumas situações em que não vamos ter aplicação do nosso Código Penal. Perdão, do nosso Código Processual Penal. Então, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código, que é o CPP, ressalvados
Aí ele traz aí algumas exceções. Quando tiver tratados e convenções e regras de direitos internacionais, quando se respeita prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estados, etc. Agora, o inciso 5, vocês podem ignorar, tá? Não existe mais crime de imprensa. Então, não tem mais essa exceção do inciso 5 do artigo 1º. Tem até remissão à DPF número 130, que julgou os crimes de imprensa inconstitucionais. Bom, com isso a gente fecha o estudo da lei processual penal no tempo e no espaço. Vamos agora começar a estudar inquérito policial. Primeiramente, vamos ver o conceito de inquérito. Nós já falamos aqui que o inquérito não é processo. O inquérito, ele é procedimento administrativo. E realmente ele tem um viés inquisitivo, porque ele não admite a priori, contraditório e ampla defesa. Por que eu digo a priori? Porque o pacote anticrime trouxe alteração no CPP que viabiliza o contraditório e a ampla defesa na fase do inquérito de forma excepcional. Nós vamos ver que situação é essa. Então, a priori, ele não permite contraditório e ampla defesa. E o inquérito policial, ele vem com a proposta de colher peças de informação para a ação penal ou para o arquivamento. Porque, na verdade, ao contrário do que muitos pensam, o inquérito não existe para colher provas para incriminar pessoas. Não. O inquérito ele vem para investigar se houve crime e quem são os possíveis autores ou partícipes deste crime. Isso não quer dizer que, ao final da investigação, haverá a comprovação de um crime e de sua autoria. O inquérito pode, inclusive, concluir que não houve crime. Pode até inocentar pessoas que inicialmente poderiam estar sendo acusadas desses crimes. Então, o inquérito é um procedimento administrativo que vem apurar materialidade e autoria. Apurar se houve crime ou não e quem seriam, caso se houver, seus autores e partícipes. Vem para buscar peças de informação para formar a opinio delicti do detentor da ação penal. Quem é o detentor da ação penal? Em regra, o Ministério Público, porque, em regra, a ação penal é de natureza pública. Excepcionalmente, vai ser o próprio ofendido nas hipóteses de ação penal de natureza privada. Em relação às características do inquérito, nós vamos falar sobre essas características na próxima aula.